E aí, galera cruzmaltina? Preparados para mais um vídeo incrível cheio de notícias quentinhas do Vascão? Antes de tudo, inscrevam-se no canal e mandem aquele like, mostrando a força da nossa torcida. Estamos juntos nessa paixão pelo Vasco. Hugo Moura não escondeu sua insatisfação com a arbitragem após o empate sem gols entre Vasco e Lanús pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, em São Januário. O volante destacou que, no primeiro tempo, o árbitro permitiu que os argentinos quebrassem o ritmo do jogo com constantes interrupções, prejudicando a fluidez da partida. Para Hugo, o juiz foi conivente com as estratégias de ser do adversário, incluindo atitudes como a demora do goleiro em repor a bola, sem qualquer tipo de advertência ou cartão. Apesar disso, o jogador reconheceu a importância de buscar pontos fora de casa para seguir com chances de classificação, ressaltando que o time deu o seu melhor e se manteve focado no objetivo de vencer. Ao analisar os resultados na competição, Hugo Moura mencionou o empate amargo contra o Melgar, destacando as dificuldades de jogar na altitude, mas reforçou que essas circunstâncias não tiram a frustração de ter deixado pontos pelo caminho. Ele também pontuou que, diante do Lanús, a equipe entrou com um propósito claro de conquistar os 3 pontos, mas o placar final não refletiu o esforço e o desejo demonstrado pelos jogadores em campo. Apesar de lamentar o empate, o volante foi enfático ao afirmar que o elenco segue confiante e determinado a buscar melhores resultados nas próximas partidas, mesmo diante dos desafios enfrentados até aqui. Outro ponto destacado por Hugo foi o impacto do calendário apertado na preparação da equipe. Com jogos em sequência, como o clássico contra o Flamengo no sábado anterior, o pouco tempo para treinamentos tem dificultado o entrosamento e a evolução do grupo. Segundo o volante, a falta de treinos mais intensos obriga o time a se conhecer melhor dentro dos jogos, lidando com o cansaço acumulado e buscando alternativas para manter o desempenho. Ele também celebrou os dias livres até o próximo compromisso pelo Brasileirão, acreditando que esse intervalo será fundamental para ajustes importantes na equipe, tanto táticos quanto físicos, antes do confronto contra o Cruzeiro. Hugo Moura enfatizou que, apesar das adversidades, o grupo não utiliza os problemas de calendário ou arbitragem como desculpa para os resultados recentes. Ele ressaltou que a equipe continua comprometida em superar os desafios e dar respostas rápidas dentro de campo. Segundo o volante, a postura agora é de concentração total no próximo jogo, utilizando os dias disponíveis para preparar estratégias, analisar erros e buscar uma evolução consistente. Ele destacou que a necessidade de pontuar e vencer fora de casa é um ponto de atenção, mas acredita que o time tem condições de reverter o momento e voltar a apresentar o desempenho que a torcida espera. Enquanto o Vasco encara a pressão por resultados, Hugo Moura deixou clara a mentalidade positiva do elenco e a confiança no trabalho da comissão técnica. Para o volante, essa é uma etapa de aprendizado e superação, onde cada jogo traz lições importantes para a sequência da temporada. Ele afirmou que o foco está em apresentar um grande desempenho contra o Cruzeiro, utilizando as críticas construtivas como combustível para alcançar os objetivos traçados. Com a torcida ansiosa por uma reação, Hugo reforçou que o time está determinado a corresponder às expectativas e a transformar os desafios em oportunidades de crescimento e conquista. O Vasco da Gama está agitando os bastidores do futebol sul-americano com uma possível investida na contratação de Brian Rodrigues, ponta-esquerda uruguaio que atualmente defende o América do México. Com um histórico de atuações marcantes e habilidade técnica refinada, Rodrigues é visto como uma peça-chave para elevar o nível competitivo do Gigante da Colina. A diretoria vascaína, liderada por Pedrinho, enxerga no jogador uma oportunidade única de reforçar o elenco com um atleta que combina juventude, experiência internacional e capacidade de decisão em momentos cruciais. A possibilidade de contar com um talento como Brian tem gerado entusiasmo entre os torcedores, que já começam a imaginar o impacto que ele pode trazer para o time. Caso a negociação seja concretizada, a chegada de Brian Rodrigues ao Vasco representaria um marco na história recente do clube. Com sua velocidade, visão de jogo e habilidade em criar oportunidades ofensivas, o uruguaio tem o perfil ideal para transformar o ataque cruzmaltino e trazer uma nova dinâmica ao time. Além disso, sua experiência em competições internacionais e sua mentalidade vencedora podem inspirar o elenco e fortalecer o espírito competitivo do grupo. Enquanto os detalhes da possível transferência ainda estão sendo discutidos, a torcida vascaína acompanha ansiosa cada movimento da diretoria, na esperança de ver Brian vestindo a camisa do Vasco e liderando o time rumo a novas conquistas. Brian Rodrigues é um jogador dinâmico e imprevisível, com um estilo de jogo marcado por sua velocidade explosiva, habilidade no drible e visão apurada para criar jogadas perigosas. Seu perfil de ponta-esquerda ofensivo traz ao Vasco a possibilidade de explorar os lados do campo com mais intensidade, abrindo espaços para os atacantes e confundindo as defesas adversárias. Além disso, sua personalidade competitiva e determinação em superar desafios refletem o espírito de luta que é valorizado pelos torcedores cruzmaltinos.
Sob o comando de Fábio Carille, um técnico conhecido por sua organização tática, Bryan pode se tornar uma peça fundamental ao acrescentar imprevisibilidade ao setor ofensivo, enquanto sua experiência internacional ajuda a elevar o nível técnico e a confiança do elenco. Sua chegada promete não apenas qualificar o time, mas também inspirar seus companheiros a alcançar novos patamares. Vamos fortalecer essa conexão. Antes de seguirmos adiante, peço que apoiem com um like e ativando as notificações para não perderem nenhuma notícia exclusiva do Vasco. Continuemos nossa emocionante jornada. Bryan Rodrigues brilhou nas temporadas 22 e 23 e 23 e 24, consolidando-se como um dos jogadores mais promissores do futebol sul-americano. Defendendo o América do México, o ponta-esquerda uruguaio demonstrou sua habilidade em momentos decisivos, acumulando 18 gols em 86 partidas pelo clube. Na temporada 22 e 23, Bryan foi essencial em competições nacionais e internacionais, destacando-se por sua velocidade, dribles precisos e capacidade de criar oportunidades de gol. Já em 23 e 24, mesmo enfrentando desafios como lesões, ele mostrou resiliência e voltou a ser decisivo em momentos importantes, contribuindo para o sucesso de sua equipe em torneios relevantes. Sua evolução constante reforça sua reputação como um jogador dinâmico e imprevisível, capaz de mudar o rumo de uma partida. A possível transferência de Bryan Rodrigues para o Vasco da Gama representa uma oportunidade única para o clube brasileiro. Com sua experiência internacional e estilo de jogo ofensivo, o uruguaio pode trazer uma nova dimensão ao ataque cruzmaltino, oferecendo criatividade e imprevisibilidade nas jogadas. Além disso, sua mentalidade competitiva e determinação em superar desafios podem inspirar o elenco e fortalecer o espírito coletivo da equipe. Sob o comando de Fábio Carille, Bryan tem o potencial de se tornar uma peça-chave no esquema tático do Vasco, ajudando o clube a alcançar novos patamares e a conquistar o apoio fervoroso da torcida em busca de títulos importantes. A possível chegada de Bryan Rodrigues ao Vasco tem gerado burburinhos entre a torcida, mas queremos saber o que você, vascaíno de coração, pensa sobre essa contratação? Será que o jovem uruguaio, com sua habilidade no drible, sua velocidade explosiva e capacidade de decisão, é o reforço que o gigante da colina precisa para transformar sua ofensiva? Imagine Bryan cruzando bolas certeiras, criando jogadas imprevisíveis e sendo diferencial nos jogos decisivos. Será que ele será o protagonista tão esperado que pode levar o Vasco a novas glórias? Sua opinião é fundamental para essa discussão, porque o Vasco é, antes de tudo, movido pela paixão de sua torcida. E quanto ao que esperar de Bryan Rodrigues em campo? Você acredita que ele terá a personalidade necessária para suportar a pressão de defender a Cruz de Malta e conquistar o coração da torcida em São Januário? Será que ele será aquele jogador que desequilibra, que, com uma jogada mágica, muda o destino de uma partida? É hora de sonhar com dribles desconcertantes, assistências precisas e gols que façam a colina histórica vibrar. Queremos ouvir você. Bryan Rodrigues é o nome ideal para liderar um novo capítulo na história do Vasco. Compartilhe sua visão e participe dessa conversa que promete agitar o universo cruzmaltino. Não perca as notícias diárias do Vasco. Inscreva-se e dê um like para continuar recebendo atualizações exclusivas. Compartilhe sua opinião nos comentários, sua contribuição é essencial para o Vasco. Até o próximo vídeo.